A 3M é uma empresa que vende os seus produtos em mais de 200 países diferentes e estão protegidos por mais de 118 mil patentes a nível mundial. É conhecida pela sua capacidade de inovação e adaptação aos diferentes mercados, mas se olharmos para o comportamento em bolsa, a empresa perdeu 60% do seu valor desde 2018. Será então que é uma boa oportunidade de investimento nesta altura? Bom, hoje vamos analisar os meandros da empresa, olhar para os números, ponderar todo o sentimento negativo à volta dos processos judiciais e projetar o futuro desta empresa. Fica desse lado e vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. A 3M é uma empresa que paga dividendos consecutivos há mais de 64 anos, mas se seguem aqui o canal sabem que isso não é suficiente para fazer da empresa um bom investimento. Neste momento está rodeada de processos judiciais que ameaçam mesmo o futuro desta gigante multinacional, mas primeiro vamos tentar perceber como é que é o negócio da 3M. Ora, a empresa é um conglomerado de negócios que operam em 4 indústrias diferentes: segurança e industrial, consumidor, eletrónica e transportes e saúde. O ano passado o negócio da segurança industrial foi o que gerou mais receitas e, entrando ao detalhe, vem ali uma série de categorias como produtos abrasivos, peças automóveis, adesivos e muitos outros. Provavelmente reconhecem a marca do Post-it, que é a mais icónica desta empresa, mas se entrarem no detalhe dos restantes 3 negócios ou segmentos, veem que também eles se subdividem em categorias de acordo com os milhares de produtos que vendem. Estamos a falar de coisas que podem ser simplesmente um suporte para o papel higiênico ou um bracket de um aparelho de ortodontia. Isto é importante para vos mostrar que a empresa tem uma diversidade de produtos e está tão diversificada em tantos mercados que naturalmente se torna complicado ser eficiente gerir todas estas variáveis. Por isso, a empresa decidiu fazer um spin-off do segmento da saúde que vai ocorrer no primeiro semestre de 2024. Para quem não sabe o que é um spin-off, é quando uma empresa decide criar uma nova empresa, neste caso vai se chamar Solventum, também ela pública, que vai ficar com toda a componente da saúde. Será, portanto, uma empresa independente com ações independentes e das quais a 3M deve ficar com sensivelmente 20%. Bom, mas olhando para as receitas dos 4 segmentos nestes primeiros 9 meses de 2023, vemos que o segmento industrial continua a ser o mais preponderante e vemos uma tendência transversal de queda em todos eles, o que resulta obviamente numa receita de 1,4 mil milhões de dólares, inferior ao mesmo período do ano passado. A nível de lucro operativo, vemos a mesma tendência negativa em 3 dos 4 segmentos, sendo que o industrial mostra uma recuperação face a 2022. A nível geográfico, a empresa está dependente sobretudo do continente americano, de onde consegue 56% das vendas, seguido do continente asiático com 26%. Podemos ainda olhar para o total da receita, desagregada nas subcategorias dos produtos, e perceber que as soluções médicas e a segurança pessoal são as categorias que mais receitas conseguem, seguidos de perto pelos produtos de eletrónica. Bom, mas agora que já percebemos o monstro que é esta empresa e todos os tentáculos associados à mesma, vamos olhar para os primeiros 9 meses deste ano de forma geral e aprofundar esta tendência negativa que já nos saltou à vista nos gráficos anteriores. Já tínhamos visto uma queda de 1,4 mil milhões de dólares na receita e quando olhamos para as despesas operativas vemos um salto para quase o dobro, sobretudo de despesas administrativas. Isto é obviamente um valor anormal e, entrando mais ao detalhe, vemos que dos 19 bilhões de dólares, 15 são relativos a acordos judiciais para os 2 processos de litígio que a empresa está envolvida atualmente. Um é relacionado com o PFAS, ou substâncias químicas adicionadas a diversos produtos do cotidiano, que até são considerados os químicos eternos, já que a natureza não tem a capacidade de os decompor. Isto resulta numa poluição crescente do ambiente e a transmissão aos seres humanos que comprovadamente apresentam problemas de saúde resultantes desta exposição. O Jornal Público tem todo um artigo a explicar esta problemática ao detalhe e eu vou deixar um link na descrição caso queiras saber mais sobre isto. Em relação ao segundo processo, está relacionado
relacionado com a queixa de mais de 240 mil militares sobre uns isolantes auditivos com defeito que custou à empresa mais de 5 mil milhões de dólares para resolver as queixas. Estes custos únicos ainda não são 100% garantidos, uma vez que os processos não estão concluídos e existem ainda alguns anticorpos aos acordos pré-aceitos, mas é muito provável que não devam andar longe destes valores. Voltando aos 9 meses de 2023, estes custos únicos que foram registados neste ano, mas que vão ser pagos por fases daqui para a frente, resultaram em lucros operativos negativos de 10 mil milhões de dólares. Se ajustarmos esta entrada, o valor deveria ser positivo e próximo dos 5 mil milhões. Como consequência, os lucros líquidos também foram negativos e um ajuste colocaria os mesmos em valores positivos. Olhando para o balanço, vemos mais de 5 mil milhões de dólares de dinheiro em caixa, inventários estáveis e ativos superiores aos passivos. No entanto, há aqui dois detalhes que deves reter. O primeiro é que o goodwill ou valor intangível no balanço é suficiente para, numa reavaliação, colocar a empresa num cenário de falência técnica. E segundo, um ponto mais positivo, é que a dívida de longo prazo desceu, existindo aqui uma transferência para a dívida de curto prazo para fazer face a algumas despesas correntes, mas, regra geral, a posição financeira da empresa é sólida face a um EBITDA previsto de 8 mil milhões de dólares, que resulta numa alavancagem de apenas 1,3 vezes. A Moody's é da mesma opinião e classifica a dívida em A2 com um outlook negativo e a Standard & Poor's está um pouco mais pessimista, colocando o rating de crédito em BBB positivo, apesar de partilharem o mesmo outlook. Outro detalhe importante e que não menciono com frequência é a parte dos capitais próprios. Reparem como o lucro retido acumulado sofreu uma queda na mesma proporção das multas que vimos. Esta entrada serve precisamente para ligar as duas declarações, a declaração de lucros e perdas e a declaração do balanço. Por isso é que a empresa, como vamos ver já a seguir, teve uma enorme descida nos capitais próprios deste ano. Olhando para os fluxos de caixa, retificando as despesas dos litígios, vemos que a empresa conseguiu gerar mais capital para um capex praticamente constante, resultando assim em 3,4 mil milhões de dólares de fluxo de caixa livres para estes 9 meses de 2023. Isto é mais do que suficiente para manter o dividendo, mas não chega para eliminar a dívida nos valores que vemos na declaração. Daí vermos a tal transferência para a dívida a curto prazo. Também é interessante ver que a recompra de ações é muito mais comedida do que já foi no passado, visto que não há dinheiro que chegue para todas as opções. A redução da dívida pode, aliás, tornar-se numa prioridade nos próximos anos, já que ao perder a componente da saúde, que gera qualquer coisa como 2 mil milhões de dólares em EBITDA, pode atirar a alavancagem da empresa para um múltiplo de 2,5 vezes, ficando próximo do meu limite pessoal. Mas vamos lá então olhar para o historial desta empresa, tentar descortinar se esta desaceleração é um problema temporal ou se é algo mais estrutural. Olhando para a receita, vemos uma estagnação completa se tiver em conta as previsões para o último trimestre deste ano. A margem bruta deixa uma ideia preocupante nestes últimos 2 anos, onde caiu perto de 10%. O EBITDA conta a mesma história, praticamente flat na última década, com margens, essas sim, mais consistentes. E o lucro líquido é uma repetição do que já vimos até aqui, com valores ajustados a darem um resultado de 0,20% de crescimento anual, praticamente nada. Podemos ver que o número de ações tem vindo a diminuir a quase 2% ao ano, o que é o mínimo expectável para uma empresa que, como vimos, não consegue crescer. A nível de dividendo, o payout relativo aos fluxos de caixa livres tem subido, com o passar dos anos, de 44% até aos 71% atuais. Isto significa que existirem aumentos do dividendo vão ser muito residuais, uma vez que cada vez há menos espaço para o mesmo. E digo isto porque se os dividendos cresceram a quase 6% ao ano, os fluxos de caixa livres não conseguiram crescer e daí o estreitar desse intervalo de capital disponível. No entanto, 5 mil milhões de fluxos de caixa livres são muita fruta para poder pagar um dividendo de 3,3 milhões e ainda poder gastar 1,7 mil milhões na redução da dívida ou recompra de ações. Olhando para métricas de performance, vemos um ROI surpreendentemente muito positivo, superior a 30% neste último ano e em média superior a 26%. Muito bom. E vemos um retorno sobre os ativos de 10%, que também ajuda a dar algum brilho à gestão desta empresa. Mais brilho ainda sobre aquilo que tem sido a redução da dívida nos últimos 5 anos, com a 3M a conseguir reduzir a mesma a 5% ao ano. E é com alguma propriedade que eu digo isto, uma vez que uma muito pequena parte da dívida da empresa é a taxa variável, o que não só dá alguma segurança no cenário que atravessamos, especificamente neste último ano, como também mostra uma boa gestão. O resto da dívida está escalonada anualmente com valores comportados pelos fluxos de caixa livres. Portanto, chegou o momento de projetar o futuro desta empresa e tentar perceber a que valores é que faria sentido comprar ações. E começamos por estimar o EBITDA. Os analistas acham que até 2026 não deve haver grande evolução, algo que eu concordo em parte, apesar de acreditar que o spin-off pode inclusivamente atirar o mesmo para a casa dos 7 mil milhões de dólares. Mas vou tentar aqui seguir o consenso do mercado e a partir de 2020
2027 usar crescimentos muito modestos, algo que varia entre crescimentos de 0 e no máximo 1,5%. Com estas premissas obteria uma valorização anual de 6,6% para um preço-alvo de 191 dólares em 2033. Olhando para os fluxos de caixa dos acionistas e assumindo que a empresa não cresce nos próximos 10 anos, mas que depois cresce 1% na perpetuidade, temos aqui um valor intrínseco de praticamente 100 dólares, que aliás é precisamente o valor do mercado atual. Portanto, podemos assumir que as expectativas do mercado são de zero crescimento até 2033 e eu não censuro estas expectativas, até porque vão de encontro ao que a 3M foi capaz de produzir nos últimos 10 anos. Mas convém aqui também perceber qual é o contraditório. É verdade que a empresa vai andar anos a pagar indenizações milionárias e que ainda não é certo que os litígios fiquem por aqui. É verdade que o Benjamin Graham diz que não devemos pagar mais do que 8 vezes e meia os lucros de uma empresa que não cresce, o que para os lucros de 2024 seria qualquer coisa como 83 dólares por ação, abaixo do valor de mercado, mas não poderá o spin-off resultar numa empresa mais ágil e focada em otimizar os 3 segmentos restantes? Não será o múltiplo preço-benefício atual de 10 vezes os benefícios futuros demasiado pessimista? O que é que acham que vai acontecer ao múltiplo da empresa quando se comprovar que os litígios estão resolvidos a 100%? É que, a existir uma expansão para as 16 vezes, que mesmo assim é abaixo da média histórica, estamos a falar de um valor em 2024 ou 2025 entre os 156 a 170 dólares. E isto representaria, face ao valor atual, um ganho na casa dos 60 ou 70%. Numa empresa que paga um dividendo seguro de 6%, enquanto esperas, será que é um mau negócio? Obviamente que existe a possibilidade de se abrirem novos litígios e em vez dos 15 mil milhões que vimos, precisem do dobro, de 30 mil milhões. O que, aliás, seria uma das maiores indemnizações de sempre. E teria o condão, obviamente, de fazer com que o preço da ação sofra com isso. Assim que, como vês, o risco e a oportunidade são faces da mesma moeda e, dependendo da tua tolerância ao mesmo, a oportunidade aqui é, na minha perspectiva, aliciante. Pessoalmente, já tenho uma posição de 2,5% do meu portfólio, que me paga atualmente 42 dólares de dividendos ao ano e é a exposição máxima que eu estou disposto a alocar a uma empresa com este risco. Mas gostaria de saber a tua opinião sobre a mesma e se tens a 3M no teu portfólio, assim que passa pela caixa de comentários e partilha a tua opinião. Em relação aos mercados, esta semana assistimos a mais uma onda verde, com praticamente todos os índices a fecharem positivamente, com Brasil, Canadá e Rússia a serem as exceções e não a regra. Aliás, nos Estados Unidos, esta foi mesmo a 6ª semana consecutiva, com o S&P 500 a apresentar ganhos, algo que já não acontecia desde 2019. A nível europeu, vimos a Alemanha apresentar um valor de 3,2% de inflação, o que são boas notícias para o farol da economia europeia, apesar de esta queda não estar a acontecer pelas melhores razões. A economia está cada vez pior e este ano deve fechar com uma contração de 0,4%. Como devem calcular, não é nada bom que a maior economia da Europa esteja já com problemas, a precisar de estímulo económico e a inflação ainda acima dos 2%, que são o alvo do BCE. Ao que parece, vão ter de sofrer até junho do próximo ano, que é quando se espera que o BCE comece a descer as taxas de juros em quase 1% até setembro. Pessoalmente, considero que vai ser necessário começar a baixar as taxas de juros antes disso, nas reuniões do dia 7 de março ou no dia 11 de abril. Por falar em reuniões, os ministros das Finanças e Economias estão nestes dias reunidos para acertar a política orçamental e a redução da dívida dos países mais endividados, mas ainda não chegaram a qualquer acordo. Países como a Alemanha querem que o pessoal do sul da Europa se comprometa a reduzir a dívida a 1% ao ano e os espanhóis vão até mais longe ao exigir uma redução dos déficits para 1,5%. Obviamente que países altamente endividados, com déficits elevados como a Itália, não aceitaram e estão obviamente a bloquear o acordo. Por cá, vimos um ajuste na idade da reforma, já para 2025, aumentando em 3 meses face a 2024. Mais uma vez realço o alerta recorrente que vos faço de que devem começar quanto antes a preparar o vosso futuro, criando uma fonte de ingressos recorrentes sem grande esforço. O importante é começar a investir ou então vais ter de trabalhar até aos 70 anos. Na semana passada já vos tinha mostrado que a situação económica em Portugal estava a decair rapidamente, com o aumento no desemprego, e esta semana saiu a notícia de que as insolvências dispararam quase 20% em novembro. O setor industrial está obviamente em dificuldades e é só o primeiro dominó a cair numa recessão. Em relação ao portfólio, vimos subidas de dividendos da Bristol Myers Squibb em 5% e da Broadcom em 15%. O portfólio esse fechou a semana nos 31% de valorização e juntou 38 dólares em dividendos nestes primeiros dias de dezembro. Atualmente já superou os 950 dólares recebidos no ano passado e deve ser capaz de superar os 1000 ainda este ano, já contabilizando 15% de retenção na fonte. E é tudo por hoje.
hoje. Se queres conhecer mais de 40 análises como a da 3M que vimos, passa pelo Patreon e pondera subscrever, contribuindo assim para a continuidade deste projeto e aderindo a uma comunidade incrível no servidor do Discord. Ou então podes simplesmente deixar um like, subscrever o canal aqui no YouTube e partilhar o mesmo com os teus amigos para que consigamos assim mudar a falta de literacia financeira no nosso país. Também podes deixar o teu apoio através do Instagram, onde eu vou subindo mais conteúdo durante a semana. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. A falta de capacidade inovadora, de capacidade de reforma, com uma breve exceção ali durante uns anos com o programa do FMI, que este país tem revelado nos últimos 23 anos, é de facto exasperante. É exasperante a forma como nós, consecutivamente, eleição atrás de eleição nos últimos anos, elegemos um governo que promete não mudar nada, que promete não reformar nada. Aliás, o Primeiro-Ministro E sendo assim, é insustentável, de facto, teres, ao mesmo tempo, não querer mudar nada em termos económicos, não querer fazer reformas económicas e, ao mesmo tempo, não querer mexer, não querer cortar num Estado Social que não é particularmente grande em comparação aos europeus, mas que em relação ao que nós produzimos é muito grande. E isso é insustentável e isso reflete-se em quê? Em cada vez uma carga fiscal que aumenta cada vez mais, em não haver estímulo nenhum em que haja um crescimento económico e em Portugal está neste estado estagnado já há 23 anos e a não se ver a recuperar desse estado nos próximos 5. Give the man a bloody medal!